abertos para nos receber e foi um dia muito especial. Querida Ana Lúcia, um beijo, viu, querida? Te amo, nós te amamos muito. Você é muito especial, muito querida. A Márcia Pereira está nos acompanhando pelo YouTube, Helena Márcia também pelo YouTube, José Carlos Brasil, abençoado dia, amigo Francisco Rossi, obrigado. O Alexandre Deja também do YouTube, lá do Embu das Artes, bom dia a todos, aos queridos ouvintes, nosso abraço, o amigo Rossi também, Elias Iringer, está desejando tudo de bom aqui para nós, é a nossa equipe. Nazaré de Carapicuíba, Rossi, estou ouvindo aqui o programa no meu radinho, amo a família Rossi e a nova difusora, beijo a todos. Toda sexta-feira nós sorteamos aqui um rádio, né? Muito bonito, muito bonito. Normalmente fica um exemplar aqui, hoje não puseram, não sei porquê, acho que o Cacá não está por aí, ele que coordena os aparelhos aí. O Marcos Gonçalves também, bom dia a todos e a todos os ouvintes, especialmente a você, Rossi, muito obrigado. Bom, gente, eu estou aqui recebendo pessoas assim, muito especiais. O Berilo, como sempre, da nossa equipe de jornalismo, né? Está aqui nos acompanhando e quando falta fôlego aqui, né? A gente já está na terceiríssima idade, aí ele entra, né? Para a gente tomar fôlego aqui. Tudo bom, Berilo? Graças a Deus, tudo bem, tudo em paz. Estamos prontos aí para mais uma semana. Que bom, que bom. Também o Rodrigo Rosso, não é Rossi não, é Rosso. Ele é diretor e editor do Sistema Reação, da revista Reação e TV Reação, fundador e ex-organizador Ritec, ex-presidente da Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência, promotor e organizador da Mobility Show. Ô Rosso, tudo bom, querido? Tudo bem, Rossi, é sempre uma honra estar aqui com você, é muito gostoso, a Rádio Nova Difusora é uma família, né? Você estava falando de família aí, a gente estava pensando exatamente nisso. Aqui a gente é acolhido como família, é muito gostoso, é sempre uma honra estar com você. Obrigado. Fala um pouquinho, você está com uma revista bonita aí, uma revista que você mantém aí há anos e anos. 26 anos já. 26 anos da revista Reação, né? Uma revista voltada para pessoa com deficiência e diversidade assistiva, para as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, enfim, a gente deu uma ampliada nesse escopo aí, da onde a gente podia atingir. Antes ela era só uma revista para pessoa com deficiência, e a gente faz também a Mobility Show, que é uma feira voltada para esse público, né? Da pessoa com deficiência, que vai acontecer em novembro agora, dias 24, 25 e 26 no Campo de Marte. E é muito interessante essa feira, já estive, é uma das feiras, ou mais, acho que uma ou duas feiras. Você já teve mais de uma. Eu estive lá e é muito interessante. Quais as novidades em relação às pessoas com deficiência? Olha, eu estou vendo aqui que você é ex, né? Porque assim, eu fundei a revista há 26 anos atrás e da revista nasceram algumas coisas para esse segmento que não tinha nada, né? Era um segmento bem abandonado, assim, você não ouvia falar de pessoa com deficiência naquela ocasião. Tanto é que a revista nasceu se chamando uma revista de reabilitação. Né? Hoje você nem usa mais esse termo reabilitação, é inclusão, né? Acessibilidade, então as coisas vão evoluindo bastante. Né? Então, desde que a revista nasceu até hoje, a gente fundou a Reatec, que chegou a ser a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência. Eu vendi essa feira em 2012, é por isso que é isso, né? Eu fundei a feira e depois vendi a feira em 2012. Hoje não faço mais a Reatec. Quem é que está fazendo a Reatec? É um grupo italiano que faz hoje, chamado Fiera Milano. Eles vão fazer agora em outubro. No comecinho de outubro tem a Reatec, vai ser no Expo Imigrantes, onde eram imigrantes antigamente. Gigante. Expo lá, São Paulo, né? São Paulo Expo. Então a Reatec continua. Aí depois eu fundei a Abridef, que era uma associação para organizar esse setor, né? Porque era um setor muito abandonado mesmo. Cada um tinha várias empresas existem, né? Várias empresas nesse segmento, fabricantes de cadeira de roda, muleta, bengala, aparelho auditivo, adaptação de carro, tudo. As próprias montadoras de veículos que vendem muito carro para pessoa com deficiência. E a gente fundou uma associação patronal desse segmento, que era a Abridef.
A associação das empresas que produzem, fabricam, vendem, prestam serviço para esse segmento. E durante a pandemia, por que é ex, né? Porque durante a pandemia a gente acabou suspendendo as atividades da associação e não voltamos ainda. Então a associação está suspensa, né, por enquanto. A gente deve voltar aí no futuro. A gente até ressuscitou ela agora aí para tentar viabilizar com mais rapidez a questão do ICMS, né, da isenção, do aumento do valor teto do carro 0 km para isenção, né, de impostos. Agora, tem alguma novidade, alguma coisa especial? Porque, na verdade, a pandemia foi um desastre para vários segmentos, né? Rádio, muitas todos os segmentos de comunicação, né? Revista também. Olha que lindo o rádio, que maravilha. Cacá trouxe aqui, ó. Que bonito aí. Aqui, é um rádio assim, imitando, retrô, né? Imitando os rádios antigos, né? Um retrô. E tem também, nós temos a parceria com o Rádio Companheiro, né? E as pessoas que ganham também levam uma etiqueta muito lindinha aqui, que é posta aqui no cantinho da Nova Difusora. Uma vez por semana a gente sorteia e você já pode dando um toque aqui, seja pela multiplataforma da internet, pelos aplicativos, pela própria audição pelo rádio, né? Muita gente ouvindo, porque é no dial estendido. Eu quero esse rádio, e o nome já vai sendo colocado ali na urna. Muito e bacana. Na sexta-feira nós fazemos o sorteio e a gente fica feliz com a felicidade das pessoas que ganham. E é um baita presente, muito bacana mesmo. Mas é o que você estava falando, né? Todo veículo de comunicação sofreu muito, né? Acho que aquilo ia sofrer uma hora ou outra, mas com o advento da pandemia a internet acabou tomando conta de uma forma muito mais rápida do que a gente imaginava, né? Verdade. Então esse meio digital acabou tirando um pouco do brilho das rádios, das TV, dos canais de TV, das revistas impressas, de jornais e tal. Outro dia eu fui comprar um Estadão na banca de jornal para minha filha fazer um trabalho. Eu até assustei, o Estadão virou Estadinho, né? Estadinho, virou aquele formato alemão, aquele pequenininho. Eu falei, meu Deus do céu, cadê o Estadão? Que ela precisava de jornal para um trabalho. Eu tive que comprar 2, 3 para poder ela fazer aquelas um negócio de papel. Mudou muita coisa. Mudou demais. Aqui nós vivenciamos essa experiência, só Deus mesmo para nos manter exatamente, em pé, porque estivemos bem pertinho de falir. Nós também, nós também. É aqueles lá, heróis da resistência. Somos heróis da resistência. Mas estamos aí. Bom, eu estou tendo o prazer, né, ele já esteve aqui outro dia participando da nossa programação, é o Fábio Babu, ele é coordenador do Serviço de Verificação de Óbitos, é o IML, Instituto Médico Legal de Osasco, funcionário há 28 anos do IML de Osasco e lida com situações as mais incríveis, né? E mortes suspeitas, violentas, morte natural. Babu, tudo bom, querido? Tudo bem, feliz de estar com você. Deus é especialista em realizar sonhos e dar a oportunidade de a gente agradecer. Minha família tem uma gratidão muito grande pelo Senhor. Então, por isso que eu falo que Deus é especialista, porque está me dando a oportunidade de agradecer pessoalmente. Fala de um parente seu muito conhecido aqui, né, que infelizmente não está mais entre nós, mas continua no coração da gente. Eu sou sobrinho do mestre Polim, que durante mais de 30 anos ficou ali na João Batista, né, naquele prédio com academia de capoeira, musculação. É no antigo Glamour, né? Antigo Glamour. E depois, pós isso, ele teve a honra de ser prestigiado, porque o senhor sempre prestigiou o homem de cor preta, né? Isso é histórico. E você deu a oportunidade dele ser vice-prefeito. Foi candidato brilhante. O Polim era um homem brilhante, querido, desportista, né? Tirou muita molecada da rua, né? Dava conselhos e, olha, marcou... Formava o homem. Né? Marcou na história da nossa cidade, porque ele tinha aquela academia e ele não tinha aquela preocupação em ganhar dinheiro, ele queria recuperar pessoas que estavam, assim, às vezes
desviadas mesmo, né? Entrando no campo das drogas. E o Polim, ele foi vice-candidato a vice-prefeito na chapa da Ana Paula, que está hoje no 3º mandato. Né? E primeira vez na história de Osasco, né? Um vice-prefeito negro. É verdade. E também seria a primeira mulher prefeita. Primeira mulher prefeita. Né? Então são coisas assim, sabe, Babu, que a gente lembra com o maior carinho, o maior respeito. E infelizmente o Polim não está mais entre nós. Né? Foi embora e deixou muita saudade. Deixou uma boa base. Uma boa base. E a minha gratidão é assim, porque as pessoas quando estão no auge, é difícil a pessoa estar no auge e ser aquela pessoa que... sem ego. Mas eu lembro do senhor, ainda prefeito de Osasco, né? Você vê, eu era criança, e criança você marca isso. O meu avô com câncer na cama, o seu Brasilino, precisava de um colchão, né, especial para tratamento de câncer nos ossos. Esse colchão foi arrumado pelo senhor na época. Só que não é só o ato do colchão. O senhor ia todo dia, na semana, pelo menos umas 2 vezes, o senhor ia visitá-lo. Deu que era muito importante para ele, porque ele gostava do senhor. E a gratidão é essa. Né? Deus está dando a oportunidade de agradecer pessoalmente, em nome da minha família. O senhor parava aquela veraneia azul, né, que era o trovão, chamava de trovão. E eu criança, eu ficava observando isso, porque como eu trabalho no ML, essa questão do ego é uma coisa que tem que ser policiado mesmo. Porque eu trabalho num lugar que o milionário, o pobre, o preto, o amarelo, o branco, tá, vai funilar ali. Então, quando eu estou lidando com a família, muitas vezes eu estou lidando com uma pessoa milionária. Só que eu escuto muito assim, eu daria tudo, trocaria tudo para ter meu filho de volta, minha mãe de volta. Então, eu tenho essa gratidão. Muito obrigado. Deus é especialista em preparar essas coisas e eu estou podendo agradecer pessoalmente. A gente fica sem saber bem o que a gente falar, mas eu sempre fiz as coisas assim, porque Deus põe no coração da gente a solidariedade, né? Porque Deus é misericordioso, né? Deus é amor, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Isso está na palavra de Deus. Então a gente faz isso com muita, assim, alegria, sabe? Porque até nos momentos ruins, né, Deus permite que a gente se alegre, né? Eu me lembro que, nunca mais eu vou esquecer isso, o Miguel de Oliveira foi uma expressão assim, esportiva do Brasil, campeão mundial de boxe, e aí, de repente, ele ficou enfermo com um câncer, apareceu um câncer, e ele relativamente jovem, com 71, 72 anos, foi internado num hospital, né? Ele tinha um plano de saúde simples, sabe? Ele era ele não usufruiu, era uma época que os grandes campeões não ganhavam como ganham hoje. Como ganham hoje, né? E eu soube dessa situação, entrei em contato com o governo do estado, entrei em contato com a prefeitura, tentando, sabe, eu sabia um hospital bom que ele estava, mas que não tinha os recursos que alguns outros hospitais têm. Eu tentei sensibilizar o governo do estado, não vou nem falar o governador. Miguel de Oliveira é meu conterrâneo, de São Manuel. São Manuel. Da cidade de São Manuel. Foi uma Oliveira de São Manuel. Foi uma lenda. Foi uma lenda. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? O pessoal não está ligando muito para essa situação. Eu vou lá, eu conversei com as filhas do Miguel de Oliveira e fui visitá-lo. Ele estava tão fraquinho que ele já não tinha, assim, força para falar. Ele não tinha força para falar. E eu conversando com as filhas, né, lamentando, porque quando ele ganhou o campeonato mundial, né, acho que em Mônaco foi a luta dele, né, que ele ganhou o título mundial. Quando ele voltou para Osasco,
né? Nós até fizemos uma surpresa, a rua dele era de terra, nós asfaltamos a rua e tal. Aliás, asfaltamos todas as ruas do Cipava, ele morava no Cipava. E quando ele voltou, eu estava, assim, convalescendo de uma situação que eu tive que passar por uma cirurgia e estava em casa, pois ele foi à minha casa. Ele foi recepcionado uma multidão, né, carro de bombeiro, e ele fez questão de ir lá na minha casa e agradecer aquele apoio que as prefeituras têm que dar, né, para os seus desportistas, né. Pois bem, eu fui lá visitá-lo, estava conversando com a filha, e eu notei que ele abriu os olhos, né, e ficou assim, prestando atenção na nossa conversa. Aí a filha falou, olha, meu pai acordou, né? E eu me dirigi à cama, né, e peguei na mão do Miguel de Oliveira, né, ele era calvo, dei um beijo na calva dele, e conversamos, né? E aí nós nos comunicamos com aquela coisa de fechar os olhos, de piscar, de apertar a mão, né? E ele fez uma oração comigo, né? A oração do pecador, né? E a gente se emociona a contar isso. Aí aconteceu um negócio que eu não vou esquecer o resto da minha vida. Ele, que não tinha força para falar, ele tomou a minha mão, né, a minha mão direita e a mão direita dele, e deu um aperto de mão assim, com aquela força, de sabe? boxear mesmo. É. Então, a gente faz essas coisas, né? Estamos aqui lembrando de pessoas muito amadas, muito queridas, porque o Paulinho também era assim, né? Era uma pessoa que ajudava o próximo, né? E era uma pessoa linda, né? Linda, assim, forte, né? Forte. Fazia muito exercício. O meu tio, a vida pregou uma peça muito triste, não só para ele, para a família. Ele perdeu uma neta afogada em Santos, né, com 12 anos de idade. Que a menina era a vida dele, né, a Débora. E ele não resistiu. Porque ele ficava se culpando, que se ele tivesse junto ele teria salvado, aquelas coisas. Foi do isso ser mesmo, humano. né? Que coisa, né? Ele entrou numa depressão, numa tristeza, né, aquele homem forte que você foi desfiando, e morreu dormindo, que era o jeito que ele pedia. Eu quero morrer dormindo. Sabe, a gente está contando essas coisas aqui porque são pessoas que fizeram parte da história de uma cidade que hoje é o segundo PIB do estado de São Paulo, só perde para a capital, né? Mas se fala muito das indústrias, do poder financeiro da cidade, mas tem a maior preciosidade, que são as pessoas que ajudaram a construir a nossa cidade, né? E o Paulinho, né, foi uma delas. Agora, o Babu, conta, há pouco tempo até eu vi você dar uma assistência para uma família, você não imagina o que foi, essa família, como ficou grata. Mas você deve ter algumas coisas para contar, e fica à vontade o Rosso para perguntar alguma coisa, também o Berilo. Tem algum fato assim? Porque não é fácil esse serviço seu, né? Porque você a todo instante está cercado pela dor, morte, pela né? dor, pela dor e pela morte, né? Porque eu sou a primeira pessoa que tem o contato com a família pós-morte. Quando chega no IML, chega me procurando. E são em várias situações e vários cenários. Hoje mesmo, estava vindo para cá, estava atendendo uma família que entrou em óbito, a mãe e a criança, em Barueri. O que você vai falar para uma pessoa que perde um ente querido? Quando é um filho, uma filha, eu costumo falar a seguinte frase: você foi bom filho? Se você foi bom filho, isso conforta, que é honrar pai e mãe. Porque muitas vezes eu vejo no ML a pessoa chorar de remorso. Muitas vezes não é de dor, saudade, né? A dor é porque outra, não deu tempo de zerar as coisas, sabe? Aquele orgulho de pedir perdão,
aquele orgulho de acertar enquanto dá tempo em vida. Então, assim, eu tenho 28 anos dentro do SVO, do ML, mas uma coisa que a gente não gosta realmente é criança, né? Criança é um anjo de Deus. Né? Em várias situações. Eu sempre até falei isso para a Ana Lu, quando eu tive com ela. O ML, que eu chamo de escola da vida, ele me ensinou a ser um ser humano melhor. E também deixou o seguinte questionamento para mim. Eu acho que o ser humano, se pudesse, teria que resetar, começar do zero, pelas coisas que eu vejo. Né? Filhos tirar a vida dos pais, vice-versa. Você vê de tudo. Não era nada disso que Deus queria, né? Deve estar muito triste, porque a situação que o ser humano chegou, eu vejo de tudo. Suicídio de muitos jovens, que é a questão da depressão, que as pessoas tratam a depressão como frescura. A depressão não é... A depressão é o mal do século, né? A depressão é diferente de tristeza. Né? A pessoa depressiva, às vezes já está do lado, está numa festa, reunida com as pessoas que ela ama, mas por dentro está destruída. Tristeza é diferente, você perde o emprego, você fica triste, mas você vai recuperar. Você está no relacionamento, você perde, você fica triste. Agora, a depressão é algo que sozinho a pessoa muitas vezes não sabe nem o que está sentindo. Daí muitas vezes é tratado como frescura. Exatamente. O pobre não tem o direito de ter depressão. Não pode ter depressão, não. Pode, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Como é o policial. O policial que tem um índice de suicídio muito alto. Mas a pressão é enorme. Mas por quê? Quando você vai tratar o policial, quem está doente é o homem. E as pessoas tratam só o policial, esquece do homem. Então, a depressão é uma doença do século. Eu tenho um grande amigo que faz um trabalho muito bonito, que até o Rossi conhece. O Marcelo, do GapDep, do Grupo de Apoio à Depressão, Ansiedade e Pânico. Ele já esteve aqui. É um trabalho muito bonito que ele faz. Ele tira as pessoas da depressão, da ansiedade, do pânico. Que não tem nada a ver com condição social. Exatamente. Também, né? Exatamente. O trabalho que ele faz é um trabalho voluntário, muito bacana mesmo. A gente apoia o trabalho que ele faz pela importância que tem, né? Muita gente. Ele não dá conta de atender que a família, tantas pessoas e tantas famílias. A família acaba morrendo junto. Exato. E não tem idade mais, né, Babu? É criança com depressão. Eu já vi você narrando a perda da sua mãe, que foi muito doloroso. Você não é algo que não fecha. Foi 2 dias mais tristes da minha vida. O dia que eu perdi a minha mãe e o dia que eu perdi o meu irmão, que foi antes. É aquilo que você falou do seu tio. A minha mãe sempre tem um filho assim que é mais apegado, né? Mais apegado a um filho, né? E ela era muito apegada ao Altino, e o Altino surgiu um câncer, não teve resposta a nenhum medicamento, a nenhum tratamento, foi tratado no melhor lugar que tem em São Paulo, não reagiu, em 1 ano e 2 meses ele se foi. E a minha mãe, que lia jornal sem óculos, tinha uma disposição, sabe, para tudo, uma mulher inteligente, né? Sofrida, ficou viúva, ela tinha 22 anos, eu tinha 5 anos, e ela também definhou. 1 ano depois ela se foi. Então, a vida é assim, né? E nós temos... Ninguém está preparado, né, para enfrentar esse momento, que é a morte, né? É que as pessoas criam uma falsa imortalidade. Tem a impressão que não vai morrer. Exatamente. É uma falsa. Mas tem que saber lidar, porque vai chegar para todo mundo. Aquilo que você falou antes aqui, né? Onde todo mundo se encontra, independente de classe social, de cor da pele, independente de religião, independente de tudo. Né? A morte chega para todo mundo. O ML te ensina realmente a você ser um ser humano melhor. A gente, aliás, a palavra de Deus é de uma sabedoria extraordinária.
E a palavra de Deus recomenda que é muito melhor estar num velório do que numa festa, porque ali no velório você tem a oportunidade de refletir sobre o nosso fim, né? Nós somos finitos, temos prazo de validade. Começo, meio e fim. aquilo que você vê lá todo instante, né? De repente entra um bebê, entra uma criança, de repente entra uma pessoa idosa. Então chega para todo mundo, o pobre e o milionário, né? Ninguém. Ó, tem um recado aqui de um cara que está ouvindo a gente no Maranhão, São Luís do Maranhão. Ele é radialista. Tá mandando um abraço para você, Babu, porque ele conheceu o mestre Polinho aqui em Osasco. Ele trabalhou aqui na equipe do Cordeiro Júnior, é o Solon Vieira. O Solon Vieira. Ele trabalhou na equipe de esportes aqui na difusora. Hoje ele está na Rádio Massa FM, lá em São Luís do Maranhão, Solon Vieira, que é cidadão de Osasco. Um abraço, saúde. Tá assistindo a gente lá, tá ouvindo a gente, assistindo a gente de lá. Um grande abraço aí, meu irmão. A tecnologia é incrível, né? A gente fala aqui, a gente não sabe, não faz onde alcança, né? É um canhão. Estamos sendo vistos. É um canhão. Agora, o Babu, tem algum, assim, evento que marcou muito a sua vida lá no IML? Deve ter tido vários, mas tem algum que foi aquela coisa que, se você escrever um livro, eu acho que você deve pensar nisso, relatar, porque é algo assim inusitado. Eu até quero agradecer você ter aceito o nosso convite, porque muita gente tem curiosidade, né? Tem. O que acontece dentro do IML? É que o IML tem muitas falácias de coisas que eu escuto desde moleque. Que o profissional come o lanche do lado do corpo. Você não escutava isso quando era moleque? Come uma pizza ali em cima. Do... vocês falaram. Exato. Eu mesmo sou chorão pra caramba. Então... É que o corpo, né, o cadáver fica de ponta cabeça na geladeira. Quer dizer, são coisas que nunca existiram. E o que me marcou, eu sou auxiliar de necrópsia de base. Eu fiquei 10 anos na sala de necrópsia fazendo necrópsia. É mesmo? Caramba. Auxilia, porque o auxiliar de necrópsia, ele auxilia, ele é um braço do legista. Uhum. E o que me marcou, que a primeira necrópsia que eu fiz foi uma criança que morreu de fome. Caramba, bicho. E é inaceitável alguém morrer de fome. Essa realmente deve ter marcado mesmo. Os pais saíram para consumir droga, álcool, trancaram essa criança dentro de casa, deixaram 2 dias ali sem se alimentar e ela desidratou, morreu de fome. Esse dia eu consegui executar, fiz o trabalho, mas eu chorei muito. E o segundo caso que marcou era de um caminhoneiro. Toda vez que ele chegava com o caminhão, a filhinha dele de 5 anos ia ajudar ele a descarregar o caminhão, ia receber o pai. E ele tinha aquele hábito de... Ele morava onde tinha uma descida. Aquele hábito de colocar uma pedra atrás da roda do carro, para não... E ele não percebeu que ela correu para trás do caminhão, ele soltou o freio e passou em cima dela. O desespero desse pai no IML, que é o que eu te falo, morre junto. A vida continua porque ele tem outros filhos. Então esses 2 casos me marcaram muito. E um outro caso que me marcou, que é até de uma família conhecida nossa de Osasco, que é do Arante, que tinha um comércio... tinha um supermercado, né? Exatamente na rua que eu moro, né, que eu nasci e fui criado, é onde ele tinha um atacadista. Eu encontrei com o senhor Arantes, dei um beijo nele, falei, senhor Arantes, estou indo para o ML. Subi. Quando eu cheguei no ML, no plantão, estava o senhor Arantes infartado na mesa, porque ele saiu com o carro, infartou. Caramba. De Deus, são coisas que marcam. E o que é muito triste, é exatamente assim, porque a perícia ninguém engana. Ninguém engana a perícia. Chega a criança com histórico que engasgou com leite. Pode acontecer. Só que quando você entra para fazer a necrópsia, o cenário muda. Tem uma asfixia mecânica, que é um enforcamento direto. Você começa a investigar isso, a delegacia, foi os próprios pais que... Que coisa, não? Deve acontecer muito mais do que a gente imagina. Eu falo que o ser humano tem que resetar. Nos jornais. Eu até, muita gente pode estar pensando, escuta, como é que o Rossi traz um assunto desse para discutir? Sempre tem gente que sempre faz algum reparo. Aqui a gente tem que falar sobre todas as coisas. Exatamente. E eu tinha
assim, uma necessidade de levar o conhecimento das pessoas que esse mundo existe e que bom que nós temos ali um cristão de verdade, né, lá no IML, que dá aquela atenção para a família que está desesperada, né? Há pouco tempo uma moça muito amiga nossa, uma senhora, uma jovem senhora, né? E você deu uma atenção para ela que ela fez questão de me contar, né? Que foi um consolo, né? Ela perdeu a mãe e naquele desespero, aquela tristeza, falou, puxa vida, e a gente acaba encontrando pessoas que confortam a gente e que a gente fica em paz. Você tem que ser um instrumento de Deus. É minha missão. Porque não é só... A família, quando chega no IML, ela chega perdida, desnorteada. É que após essa necrópsia, pós liberação do corpo, tem uma continuidade. Por exemplo, muita gente não sabe, é o desejo de muita gente cremar o corpo. Uhum. Para você cremar um corpo, você precisa de 2 médicos para assinar essa declaração de óbito. Muitas vezes a família chega e não tem esse conhecimento, você orienta, é um alívio para a família, porque você vai arrumar 2 médicos para cremar. Então, assim, o IML é uma missão de muita dor, mas ao mesmo tempo eu tenho esse retorno como eu tive dessa família. Você saber que você, no mesmo momento de dor, você orientou, confortou, ajudou, né? Confortou. Hoje o IML de Osasco, ele atende quantos municípios? 7 municípios. Além de Osasco, mais 6. Pirapora, Santo Parnaíba, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Barueri e Osasco. Então a demanda não é pequena, né? Porque Nossa, a gente fala é IML enorme. De Osasco, as pessoas falam, é só Osasco, né? Hoje nós temos um dos melhores IMLs de São Paulo. Né? Foi reformado, né, pelo Rogério. E toda essa estrutura dos 7 municípios são bem atendidos. Isso não só Óbito. Todos os presos passam pelo IML para fazer o que chama de cautelar. Antes de ir para a audiência custódia, tem que passar pelo médico legista. E as lesões corporais, Maria da Penha, né, toda essa parte também é feita no IML. Quantas pessoas, sim, são atendidas, Óbito, audiência? Óbito, geralmente, contando morte natural, suspeita e violenta, de 10 a 12 por dia. Não é fácil, não. Porque chega com histórico de morte natural, Aí vai fazer e lá dentro o cenário muda e vira uma morte suspeita. Então, por isso que eu falo que não tem como enganar a perícia. Bom, são 11 horas e 47 minutos. Quero mandar um abraço para a Elza da Costa Toffoli, nossa primeira ouvinte, 41 anos. Ela tocou o primeiro telefonema dado para ela, foi da Elza e está nos acompanhando até hoje. Essa é fiel. O Davi Herbert, que você Davi conhece, Herbert, está grande mandando Davi. um abraço para você. Grande abraço, Quero Davi. deixar um abraço ao meu amigo Rodrigo Rosso. A Maria Aparecida também está mandando um abraço para todos nós. A Delinha Silva nos acompanhando pelo YouTube. O Davi Herbert também. Eu conheci o seu Arantes, é uma pessoa de... E era mesmo, um coração enorme, enorme. Minha mãe adorava o Arantes. Eles tinham uma amizade. Tudo que era movimento que ela fazia um trabalho social, ele fazia questão de colaborar. A jornalista Nancy Inácia também está pedindo as bênçãos de Deus para todos nós aqui da mesa. Bom, nós temos aqui um tema preparado aí pela nossa produção. Fome atinge 22% das famílias de mulheres negras e 8% de homens brancos. O tema foi extraído do portal UOL desta segunda-feira. A fome esteve presente em 20,6% das famílias chefiadas por pessoas que se autodeclararam pretas, em 17% daquelas comandadas por pardas e 10,6% por brancas entre o fim de 2021 e o início de 2022. E em 35,5% das residências chefiadas por mulheres ocorria uma ou nenhuma refeição por dia, porque não havia dinheiro frente a 22,1% de domicílios comandados por homens. Os dados fazem parte de um desdobramento do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, Visigan,
realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, e executado pelo Vox Populi. O Vox Populi é uma empresa de pesquisa, né, de opinião pública. Em junho do ano passado, a primeira leva de dados do Visigan revelou que 15,5% da população, ou seja, 31,1 milhões de pessoas passavam fome entre o final de 2021 e o início de 2022. Agora, os novos dados apontam que a fome tem cor de pele e gênero. Não só isso, mas quanto mais escura a pele, maior a incidência da fome. Considerando apenas os domicílios comandados por mulheres, 22% dos chefiados por negras passaram fome, enquanto o número cai para 14,3% quando se tratam de brancas. Entre os homens, a situação ocorre em 14,3% dos lares chefiados por negros e 7,8% dos que tinham brancos à frente. Merilu, chama atenção esses números díspares, né? Não, chama atenção e assim, são duas situações. Eu vejo pelos dois lados. A pesquisa é interessante porque está colocando aqui os dados, pele branca, pele negra, pele... enfim. Só que eu acho que essas pesquisas elas têm que parar com esse negócio. Acho que a fome ela é tanto no branco quanto no preto. Estômago todos têm. Independente da cor. Só que se trabalha muito em pesquisa e a gente não vê ação efetiva. Lá atrás, nós estamos completando 30 anos agora. Em 93, o Betinho, né, o Herbert de Souza, o sociólogo, ele fez aquele movimento maravilhoso, um movimento que teve um destaque nacional, que foi de combate à fome e à miséria. Depois daquilo, eu não vi outras ações desse tipo. Aí criou-se bolsa isso, bolsa aquilo, mas a fome continuou existindo, a fome está aí, e os órgãos governamentais... Aí ficam com pesquisa daqui, pesquisa ali, mas cadê a ação? Cadê o alimento negócio, chegando? Né? Se acabar com a fome, acaba a campanha de muito político também. Sim, mas na pandemia, aqui a matéria está citando a pandemia. Na pandemia teve vários institutos que criaram aquelas campanhas. Quem assistia os programas de televisão, Brasil Urgente, entre outros, a campanha de tal instituto, arrecadar não sei quantos R$1.000, não sei quantas toneladas de alimento. Foram lá, era momentâneo, isso tem que ser algo efetivo, tem que acontecer o tempo todo. Eu fiz parte por um bom tempo, faço parte quando me desliguei, mas do Amigos do Bem. Amigos do Bem recolhe alimento já há 25 anos para levar para o sertão nordestino. Então não é feita a distribuição aqui em São Paulo, é feita lá no sertão, é recolhido aqui e levado para o sertão nordestino. E é uma realidade assim incrível, cara. O sertão, a gente tem mais que falar, tem 2 Brasis, tem muito mais que 2 Brasis, gente. Quando você entra para o meio do sertão, a coisa fica complicada. É onde a pessoa não tem nome, a pessoa não tem documento, a pessoa não tem título de eleitor. Então não chega nada lá para ela. Se não é a comida arrecadada aqui, levada para lá, se não é as coisas que se fazem lá, a água que se leva para lá, medicamento e tal, não ia chegar nada para eles. Né? O Brasil é muito grande. A extensão é muito grande. E tem muita gente, é aquele negócio, né? Tudo bem, isso é no sertão, só que tem gente passando fome aqui. Sim. Né? Tem gente passando fome do nosso lado, às vezes a gente não sabe. Tem que começar a pensar também não só na cota racial, pensar na cota social. Exato. Eu acho que tem que parar com esse negócio, né, Babu? Eu acho que é negro, é homossexual, poxa. Às vezes é querer acertar, querer resolver algo do passado. Mas junto com a cota racial, deveria ter a cota social. Exato. Principalmente social, independente de raça. Junto com a... Exatamente. Agora, é uma coisa que eu penso, pode ser que eu esteja equivocado. Ele se chama atenção, sim, essa questão dos negros passando mais fome. É a questão social brancos, que o Babu falou. Né? Exato. Né? Você que é de cor preta, é negro, como é que você vê essa notícia, Babu? E você tem uma condição social boa, como tinha o Polim, como tem até hoje. Eu venho de uma família estruturada, uma família com uma base boa. O negro, falando como homem de cor preta, negro, alguns, não generalizando, tem que parar de se vitimizar. Porque é difícil, vai ser difícil, mas você vai chegar. Eu sempre falo, o sucesso não aceita preguiça. Exatamente. Então, se você lutar, estudar,
honrar as oportunidades que te dão, você vai chegar. Pode demorar um pouco, mas vai chegar. Quando eu falo de cota social, por exemplo, você pegar um professor que dá aula no Dante Caligari. Dante Alighieri, ali da... Dante Alighieri. Você chamar esse professor, conversar com ele, valorizar e falar, ó, você vai dar aula no Cinearte, no Bittencourt. Para quê? Para esse aluno do Bittencourt, do Cinearte, poder brigar num vestibular. Porque estudou numa escola sofisticada. Então, mesmo, isso é a né? cota social. Agora, o que chama atenção, e eu concordo com ele, porque não é a cor. Né? A questão é geral. A fome, como se diz, dói para o estômago, dói para todo mundo. Então chama atenção e são também as sequelas que o Covid deixou pela pandemia. É o que a gente estava falando Muita aqui, gente o Covid foi um tsunami na vida de todo mundo, né? Foi terrível. Verdade. Era uma época que parecia que não ia acabar nunca, mas foram a gente já estava comentando com o Berilo outra vez, eu fiquei 2 anos e meio sem emitir uma nota fiscal na minha empresa, vai vendo? Como é que você fica 2 anos e meio sem emitir uma nota fiscal? A gente achava que não ia acabar nunca, né? Mas passou. Né? Mas muita gente passou, mas a gente vive uma sequela. É a sequela da pandemia. Muita gente não aprendeu nada com o Covid. Exatamente. O ser humano... você falou bem, eu gostei da sua observação. Falava-se, não, a Covid vai fazer com que as pessoas fiquem melhores e tal. Infelizmente. A gente está vendo que piorou. Né? Infelizmente, é aquilo que ele mesmo falou, né? Tem que resetar o ser humano e começar do zero de novo. Começar do zero. Deus está muito triste, não era para ser nada disso. Bom, nós temos aqui também uma notícia, o termo extraído do Jornal Estado de São Paulo, desta segunda-feira. Processo contra delegados eleitos, né, deputados, param na gestão Tarcísio. Após quase 6 meses do início da gestão, a administração do governador Tarcísio de Freitas ainda tem nas mãos processos oriundos do Conselho da Polícia Civil que pedem a demissão de 2 delegados que hoje são deputados federais por partidos que compõem a base do governador do estado. Carlos Alberto da Cunha, o PP de São Paulo, e o Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Um dos requerimentos está em análise no Palácio dos Bandeirantes, enquanto outro aguarda despacho da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O Conselho da Polícia Civil é formado por todos os diretores de departamentos da instituição e é presidido pelo delegado-geral. É o órgão máximo da instituição para casos disciplinares. Os delegados que tiveram a demissão requerida são influencers que teriam usado as redes sociais para publicar vídeos que aviltavam a imagem da polícia e da administração pública, segundo o colegiado. O da Cunha, por exemplo, é acusado de forjar prisões para obter seguidores, enquanto Bilinski teve demissão sugerida porque teria estimulado a cultura do estupro da mulher e do racismo. Berilo, a sua opinião sobre essa matéria, e eu quero acrescentar aqui que a favor dos acusados pesa aquele princípio jurídico da presunção da inocência, né? Sempre. Não houve condenação, sabe? Então, está aí a notícia que chama a atenção, é claro, está nos jornais. O da Cunha, na época, ele chegou a ser afastado, ele foi afastado do cargo de delegado, ele, inclusive, quando ele se lançou candidato, ele tinha alguns processos, ele tinha provado que ele estava inocente, que ele usou na época, em várias entrevistas, ele disse que ele era vítima de perseguição, apontou até, inclusive, as pessoas que estavam perseguindo ele, e o caso continuou na justiça, mas o caso dele é bem parecido com o caso do Dallagnol, do Deltan, né? Porque o Deltan, acusaram o Deltan de ser candidato tendo processos na justiça e ele teria se tornado candidato para se livrar de processos. No caso aqui do da Cunha, estão tentando fazer algo muito próximo disso,
Mas cabe, eu acho que a matéria está um pouco tendenciosa, eu não acho que o caso está totalmente parado, alguma investigação está acontecendo, mas na época ele provou que tinha sido vítima de perseguição, inclusive do governador da época, que tinha determinado o afastamento dele e algumas coisas, porque ele estava fazendo, ele estava barulho demais, muito né? barulho. O governo nenhum quer gente, né, denunciando, falando alguma coisa que prejudique ele é um homem governo. de 4 milhões de seguidores, né? Isso. Faz um barulho. Faz um barulho e outro, ele metia o pé na porta, né, cara? Com ele não tinha, talvez, né? Então isso incomodou muita gente também, né? Com certeza. Incomodou muitos interesses. Vidraça, né? Que se destaca leva pedrada. Exatamente. Né? Até porque chegou a cogitar que ele seria candidato ao governo do estado. Isso, na época, o governador chegou. Patrícia Rosso é parente? Minha esposa. Minha esposa. Ela ligou aqui e disse que está desejando uma semana abençoada para todos. Está nos acompanhando isso aí. Pelo YouTube. A Valdirene Brás, bom dia, Rossi, convidados e a todos da família Nova Difusora. Eu e a Thelma Brás agradecemos novamente pelo rádio digital que nós ganhamos. É lindo e tem um ótimo som de qualidade. Ele é completo. Amamos a sua presença e do Cacá. É um rádio diferenciado que você pode adquirir por um preço justo ligando lá na Rádio Companheiro, que nós fizemos uma parceria com o Rádio Companheiro. São 2 fábricas hoje em São Paulo e essa. É interessante porque eles fazem os novos receptores desde 2017, quando ainda não tinha nenhuma emissora no Brasil que houvesse migrado de AM para FM. E eles já faziam, olha aí. E chegaram longe, né? Bacana. Então, Valdirene, Thelma, eu que agradeço, viu, o carinho de vocês. A Débora Herondines de Andrade também está mandando um forte abraço para todos nós. E também para você, viu, Rosso? Opa, um abraço. Parabéns pelo seu trabalho junto aos deficientes, né? Obrigado. Junto ao Sistema Reação. Bom, já esgotamos o assunto dos delegados aí ou não? O Bilinski é aquele que foi envolvido na morte daquela moça, né? Isso, da namorada. Da namorada. E aquele negócio, como você falou, no IML ninguém engana. Na perícia foi comprovado que, né? Na balística, que os tiros partiram da arma, mas vindo dela. Seria um suicídio. Suicídio. Exato. E aquilo que o Berilo falou, matéria tendenciosa, para variar, né? Para variar. São coisas que, né, às vezes se arrastam anos Porque e anos. aqui a situação é assim, vai para o Conselho da Polícia Civil, o Conselho pede a demissão ou não, e fica para o Tarcísio decidir. Então, mas aí já estão tentando vincular que o problema é porque o Tarcísio... porque o Tarcísio não está... Mas isso aí está correndo processo ainda, não está decidido nada, não foi provado nada. Nós temos aqui uma matéria também extraída do jornal Diário da Região de sábado, domingo, 24 e 25 de junho de 2023. A presidente da comissão, o título, Ministra da Saúde repassa a verba ao Estado para reduzir filas de cirurgia em São Paulo. A presidente da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo, Bruna Furlan, filha do nosso querido, né, Rubens Furlan, recebeu no último dia 19 de junho a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Durante reunião especial da Comissão de Saúde realizada para receber a ministra, foram abordados os programas e ações que o Ministério deve manter em parceria com o governo estadual ao longo dos próximos anos. De acordo com Nízia Trindade, os esforços da pasta estão voltados para a reconstrução da boa relação federativa. Na reunião, Nízia afirmou que o Ministério busca a participação de todos os estados para a estruturação do SUS, Sistema Único de Saúde. Nízia Trindade usou a oportunidade para apresentar ações do Ministério para universidades estaduais, recursos para a redução da fila para cirurgias, para o programa Farmácia Popular e para a preparação frente à emergência de saúde, levando-se em considerações as dificuldades enfrentadas durante a pandemia de Covid-19.
Durante o encontro com os parlamentares da Assembleia Legislativa, a ministra da Saúde anunciou que a criação de programas junto ao governo estadual faz parte dos planos da pasta. Ela informou que o governo federal já repassou cerca de 612 milhões de reais em recursos para a saúde do estado de São Paulo, voltados para a redução de filas de procedimentos médicos, para o financiamento de hospitais filantrópicos e para a atenção primária do SUS. Eu queria acrescentar aqui que as Santas Casas de Misericórdia estão, assim, na UTI. Sabe? Já faz tempo. Já faz tempo, isso se arrasta e a gente não vê solução. E as filas, né, aguardando essas cirurgias tão necessárias, em alguns casos até para uma questão de vida ou morte, e essas cirurgias não acontecem e vão empurrando com a barriga. Tratamento de câncer não tem como esperar, né? Então, eu tenho a impressão que a saúde, com a pandemia, ficou numa situação terrível, não? Ficou terrível e já era, né? Já estava. A situação da saúde do Brasil nunca foi boa, né? Você tira algumas regiões, a gente está em regiões aqui privilegiadas, né, Rossi? Você pega Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba. É verdade, tem a saúde pública, tem uma saúde pública de alta qualidade. Mas você vê que a maioria dos municípios brasileiros não tem essa chance de ter, dentro da sua própria prefeitura, dentro do município, uma saúde de qualidade. E aí fica por conta do Estado, que depende também de verbas federais para conseguir com que a saúde possa estar se recuperando aí. Eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter uma participação maior do governo federal. O Ministério da Saúde é o ministério mais rico, né? O ministério que mais dinheiro, que tem muito dinheiro. E a gente não vê esse dinheiro chegar na ponta, né, Rossi? Que você vê gente morrendo todo dia, tá aí o Abu do IML que não deixa a gente mentir. Você vê gente morrendo todo dia por falta de atendimento, né? E atendimento às vezes básico, que poderia ter acontecido numa UBS, ou acontecido num... Outro dia morreu um senhor sentado na cadeira do pronto-socorro, acho que foi aqui em Carapicuíba. Veio. Muito, eu atendi esse caso. Olha, triste. Deprimente. Olha, a foto dele sentadinho ali, morto, né? Morto. E a saúde não é só o hospital, é o profissional também, né? Hoje, para você conseguir que um médico trabalhe no setor público é complicado. Porque é difícil. Primeiro, a formação da medicina também, que piorou muito, né? E as pessoas acabam não tendo atendimento adequado na hora que precisa e ali na ponta, né? Isso é complicadíssimo. Essa questão de você atender, mandar para casa, pois ainda acontece os óbitos. Exatamente, atende, vai para casa, é virose, né? Tudo. O cara chega com a perna quebrada, é virose. De uma cirurgia urgente. Pois é. A espera de uma cirurgia urgente, vai para casa, entra em óbito. Pois é, Agora essa notícia ela traz algumas coisas importantes. Primeiro que a Bruna Furlan à frente dessa comissão é algo que é importante porque ela é filha do Rubens Furlan, que tem uma experiência muito grande na área da saúde. E o sistema funciona. E vai ter um hospital agora que vai poder fazer transplante de coração, cirurgias complexas, né? De alta complexidade. Exato. E colocaram uma pessoa séria que é ela nessa comissão, que vai representar bem a região e o estado todo. E tem um outro fator interessante, que na semana passada estavam querendo derrubar a Nízia Trindade. O Arthur Lira queria que o cargo fosse do partido deles, não sei o que. E na época eu ainda coloquei. A Nízia Trindade ela tem uma experiência grande, que ela vem da Fiocruz, ela presidiu a Fiocruz na época da Covid, e esse valor de 612 milhões é um valor considerável, ainda não é o ideal, poderia ser mais, mas já é um valor considerável. E quando ela se coloca nessa questão de colocar esse recurso aqui em São Paulo, mostra que ela está olhando a saúde, não como questão partidária. Exatamente. Babu, a sua opinião sobre essa notícia? O que é preocupante... Porque você vê muito resultado dessa negligência na área da saúde lá no IML, né? Sim, que é a questão de você atender o paciente e mandar para casa. Onde tem os grandes óbitos são assim. Às vezes uma cirurgia dessa, e muitas das vezes são cirurgias de urgência. Sim. E essa espera para marcar, para fazer a cirurgia, nesse intervalo acontece os óbitos. Então tem bastante. E fora as sequelas que ficaram do Covid.
O Covid ainda está cobrando, tem muita pessoa que ficou sequelada. O Rosso quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Acho que 600 e poucos milhões ainda parece muito dinheiro, mas para a saúde de um estado é pouco. Eu queria muito pouco. também dizer alguma coisa, anota aí você que é ouvinte, eu não duvido que a ministra vá cair, porque é da cota pessoal lá do Lula e ele está numa tremenda saia justa, porque a pressão lá, que vem lá, especialmente da presidência da Câmara, é muito grande, né? Estão de olho, não é na saúde do Brasil, é a verba que Exatamente, né? Exatamente. Ministério da Saúde, Educação, são a cereja do bolo. É isso aí. A Valdirene Braz está complementando, que é muito bom ver pessoas com carisma, o Rossi, o Cacá, pessoalmente acompanhando a atividade, etc. Obrigado, viu, Valdirene? O Elias Eringer, né? Muito bom programa do amigo. Eu lembro também de muitas vezes na minha infância de ir na igreja onde eu congregava, na rua Antônio Grego, e cantava ali, Segura na Mão de Deus. O podcast Tribuna Moratense, lá em Francisco Morato, liderado lá pelo Flávio Lubarino, nos acompanhando pelo YouTube. E logo, logo vai chegar com um som muito bom, se Deus assim o permitir, com a torre que nós vamos levantar aqui, que vai chegar a 100 metros. A nossa torre tem 22 metros, está dando uma boa cobertura, um som maravilhoso, mas a de 100 metros, olha, nós vamos falar, potencialmente falando, para metade da população do estado de São Paulo. Eu gosto de falar isso, porque é um sonho que nós estamos realizando. Bom, eu vou deixar aqui o microfone para as despedidas dos nossos convidados. Eu estou vendo umas pessoas ali que estão acompanhando. Estão comigo. Então, fala dos nomes. Né? Fernando, que é o chefe do setor de laudos do ML, que é muito importante, porque muitas vezes com uma morte indeterminada, após 90 dias tem um laudo para saber a causa da morte. E a Claudineia, que é também do staff. Sozinho não somos nada, né? Isso aí, falou tudo. E trazer um abraço do meu pai, do Parafuso, que é teu amigo há tantos anos. Ei, Parafuso, se eu não der esse abraço, ele não entra em casa. Parafuso, eu tô com saudade de você, rapaz. Puxa, ele tá com quantos anos? 7, 8. 7, 8. 7, 8. Mas firme e forte. Firme. A mesma resenha de sempre. É a figura. Parafuso é um querido amigo de muitos, sempre nos ajudou. Um beijo para minha mãe, Dona Adélia. E eu tô com saudades dele. Faz muito tempo que eu não vejo. Vou trazê-lo aqui. Então, assumiu o compromisso comigo. Vou trazer. Bom, Babu, o microfone para suas despedidas. Obrigado mais uma vez. A energia da rádio é muito boa. Você chega, como você falou, desde do portão até no horário da entrevista, uma energia muito boa. Deus me deu a oportunidade de agradecê-lo pessoalmente. Eu olho por esse lado. E eu que agradeço, viu, Babu? Eu é que agradeço. Muito feliz, meu telefone está à disposição. Nunca é bom precisar do ML, mas o meu telefone toca às 9 da manhã, toca às 3 da manhã. Porque sempre tem alguém precisando. Eu bobo, né? Eu precisei de você uma ocasião, né? Para uma informação. Aí veio a informação, não pode ligar lá para o ML, porque ele está dormindo lá. Sim. Muitas vezes eu vou no local que você descansa, porque você fica direto ali. Fico direto. A família chega me procurando e eu não consigo. De madrugada. Eu não consigo virar ação total. Eu não consigo virar as costas para uma família. Pode ser o horário que for. Não consigo. Eu fiquei parabéns, viu? Né? Parabéns mesmo. E consegui falar com ele, meio sonolento. Eu não estou descansando aqui e tal, mas é um prazer, sempre tratando bem as pessoas. Né? Eu fico assim, admirado, viu, Babu? Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que é elogiado por qualquer partido político, viu? Muito lá não dá para fazer acepção de pessoas. Lá me procuram exatamente de várias vertentes políticas. A pessoa mandou te procurar. A gente não olha isso. Né? É uma família que perdeu um ente querido. Exato, é isso aí. Rosso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gosto muito da sua presença aqui, porque você sempre traz boas notícias para pessoas com deficiência
E sempre aguardando alguma novidade, né? Acho o segmento da pessoa com deficiência esperava bem melhor, mais boas notícias desse governo que está aí hoje do que a gente está tendo. Né? Mas vamos lá, vamos conseguir passar por isso aí. A pessoa com deficiência hoje não está tendo muito motivo para comemorar, não. Muitas coisas estão travadas, enroladas. Eu fiquei sabendo agora. O que você se refere ao federal ou estadual? Federal. O estadual é bom esclarecer. O estadual pegou uma herança do Dória violenta aí, de uma bagunça que ele fez na questão do IPVA. Fez uma baderna no o ICMS é federal. É federal. E agora está confuso também a questão do ICMS, porque parece que vem um IVA por aí. E aí, enquanto não se define essa questão do IVA, fica aquele negócio. Será que dá? Aumenta a isenção? Não aumenta? Atualiza o valor? Não atualiza? Porque vem um imposto novo? Está uma bagunça. Né? Na verdade, está uma bagunça. Mas a pessoa com deficiência no Brasil tem o que comemorar, sim, de tudo que mudou, né? Acho que mudou muita coisa, a gente evoluiu demais na questão de acessibilidade, da empregabilidade, a formação, a educação, isso a gente tem que comemorar. Eu queria deixar, Rossi, o telefone, quem quiser conhecer a revista, receber a revista, a revista digital é gratuita, está no nosso site www.revistareação.com.br, ou então o 0800 para quem quiser ver a revista impressa, né? Quem é como nós, que gosta de papel, né? Eu gosto muito de papel, de pegar na revista, ler um livro, né? É diferente de você ver numa tela, é completamente diferente, o cheiro é diferente, o toque é diferente, enfim. Aí a gente tem a linha 0800, que é o 0800 772 6612, que é a central de assinaturas, 0800 772 6612. Minha, né? Essa é sua. Tem que trazer sempre. É isso aí. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado Precisando, estamos aí. Obrigado, querido. Bom dia a todos os nossos ouvintes que ficaram até agora acompanhando o programa, né? E é sempre bom tratar de temas diversos, né? E com convidados sempre especiais. Meu abraço para o Rodrigo, para o Babu. E a gente está aqui sempre à disposição. Deus abençoe a todos. Ótima semana, Rossi, e a cada um dos ouvintes. E você que ficou em casa, nos acompanhando até agora, um beijo no coração e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim, né, o permitir. Bem-vindo a Ana Lu, com sintonizados com uns minutinhos de atraso por culpa minha, viu? Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora.